O livro de hoje se chama Como Num Piscar de Olhos, da autora Adriana Manduco. Eu li pelo e-book Kindle, tá? Eu vou ler a sinopse para vocês. É um livro que é bem pequenininho, ele só tem 150 páginas. E você consegue ler ele de graça se você tiver conta na Amazon, porque ele fica lá disponível na biblioteca, tá bom? Agora eu vou ler a sinopse para vocês. A narrativa de Como Num Piscar de Olhos, Brasil Império, se desenvolve através de um sonho da protagonista Naná. Ela é transportada para o Brasil Império a partir de 1883. O enredo é bem construído e envolvente. Com uma leitura fluida, o leitor compartilha das emoções, frustrações e realizações de Naná, que conquista os corações de todos pela sua autenticidade. Uma jovem doce, mas de personalidade forte. Ela é prometida ao Senhor Luís, um rapaz destemido na luta pela abolição da escravatura e filho de um casal amigo da família. Após uma grande perda, Naná assume lugar ativo na administração da sua fazenda, com a cooperação da família e amigos. A visionária moça transpõe difíceis barreiras através de importantes decisões. A autora da obra, além de uma história de superação, nos traz fatos importantes da nossa história. Essa é, com certeza, uma ficção cristã que encanta e nos leva à reflexão. Gente, esse livro, ele me surpreendeu pra caramba. Porque eu peguei ele pra ler, mas eu não esperava que eu fosse ficar realmente tão envolvida assim. Eu não sei se já aconteceu isso com vocês, de vocês pegarem algum livro pra ler, ou algum livro disponível no Kindle, e pensar assim, eu vou ler pra passar o tempo, mas assim, você não colocar nenhuma expectativa, desculpa, bati no microfone, não colocar nenhuma expectativa e no final o livro te surpreender, porque é realmente bom. Então, esse livro, no caso, ele é a segunda edição dele, tá? Depois eu li os comentários de pessoas que tinham lido, né, a primeira edição. Parece que na segunda edição é a mesma história, sendo que a autora acrescentou alguns detalhes, então deixou mais bem escrito, tá? Eu acho que não tem ainda a versão física desse livro. Essa edição que eu li pra vocês, que é a segunda edição, é de 2024. Bom, o livro ele se trata de um romance de época, ele é ambientado aqui mesmo no Brasil. À medida que você vai lendo, você vai vendo que ele realmente tem alguns fatos históricos, né? Então, assim, a autora, ela realmente estudou um pouco de história do Brasil para conseguir formular uma história mais próxima do que era o Brasil daquela época, sabe? E ela coloca isso de uma forma muito leve, muito bem construída. À medida que você vai lendo a narrativa, que você vai vendo a forma, né, como os personagens se comportam, quando você vê os detalhes das roupas, as atitudes, as fazendas, né, de 1800 muito bem descritas, tudo que estava acontecendo na época, né, do Brasil Império, a época que os escravos, né, que as pessoas, no caso, que eram escravizadas, estavam começando a ganhar liberdade, as pessoas, né, de poder da época que estavam a favor disso e as que estavam contra. Então a gente consegue ver bem esses nuances assim da história que foram realmente reais. E a personagem Naná, ela é assim uma menina, ela é muito romântica, mas ela tem a personalidade muito forte. Não é porque ela é romântica, não é porque ela é doce, ela é bem educada, que ela vai ficar aceitando baixar a cabeça e, sabe, receber ordem de todo mundo. Porém, ela é uma pessoa muito apegada à família dela. Então, por exemplo, ela sempre sonhou em se casar por amor e tudo mais. E isso não acontece, né? Porque a família dela faz o casamento dela arranjado com o Luís, que é um jovem que tem a idade aproximada da dela, acho que ele é um ano mais velho, se eu não me engano.
ela se casa com ele quando ela tem 17, ele 18, ou ela tinha acabado de fazer 18 e ele acabado de fazer 19, algo assim. Não tô recordando exatamente a idade pontualmente, porque eu sempre leio um livro atrás do outro, então alguns detalhes assim menores acabam sumindo da minha cabeça antes de eu fazer a resenha. Mas também não influencia em nada. E o que que acontece? Ela já conhece o Luiz, ele não é um completo desconhecido, porque as famílias deles, as duas famílias têm fazendas, sendo que as fazendas trabalham de forma totalmente diferente, sabe? Enquanto a família do Luiz e o Luiz tem uma ideia mais abolicionista, sabe? De começar a ver as pessoas que foram escravizadas de forma mais humanizada, a família da Naná, principalmente o pai da Naná, ele vê assim as pessoas escravizadas como se fossem quase animais, sabe? Se ele não tem essa visão humanizada de que uma pessoa que foi escravizada, não, ele acha que é qualquer coisa. Então, por mais que nas fazendas estejam dando a liberdade para as pessoas escravizadas terem a liberdade delas e começarem a trabalhar e a receber por isso, por mais que recebessem bem pouco, o pai dela ainda fica um tempão tendo escravos e maltratando eles, o que é uma coisa que deixa a Naná muito triste, porque ela é uma pessoa que ela enxerga os escravos como pessoas. Então, quando eles apanham, quando eles são castigados, ela fica assim muito triste e ela tem amizade com eles, sabe? E uma coisa que aproxima ela do Luiz, apesar dela não ser apaixonada por ele e ela aceitar o noivado e se casar com ele sem fazer uma guerra na família, né? Porque, como eu disse, o sonho dela era se casar por amor e não por contrato de família. É o fato que ele é abolicionista, sabe? Então, assim, ele sempre leva textos para ela, livros falando sobre o tema, jornais, revistas da época, e eles acabam construindo uma amizade muito grande, e essa amizade muito grande meio que vai se transformando no amor, sabe? Sendo que, assim, eles ficaram casados por 17 anos, foi o tempo de casamento deles, ele acaba falecendo, né, ao longo do livro, mas ela sente como se ela nunca tivesse sido preenchida verdadeiramente assim pelo amor, porque o contato que ela tinha com ele era mais uma amizade do que realmente um amor, sabe? E em determinada parte do livro, quando ela realmente começa a se apegar a ele, a enxergar ele como o homem da vida dela, depois que ela já tá até casada com ele, ela descobre que ele, quando era mais jovem, tinha um caso com uma escrava da casa dos pais dele, que era cozinheira e tal, que eles cresceram juntos e que ele tinha uma quedinha por ela até então. E assim, eles já estavam com 4, 5 anos de casados quando ela descobre isso e dá a entender que o marido dela, né, que no caso que o Luiz traía ela com essa moça ainda. Então fica um clima super pesado. E detalhe que ela descobre isso em um almoço de família. Então é uma coisa assim muito chata. Ela descobre isso através de um comentário da irmã do Luiz falando que torce para a irmã da Naná, que vai se casar com o irmão mais novo do Luiz, não passe pela mesma situação. Porque no caso a Naná não sabia que o Luiz tinha tido caso com uma escrava e que eles ainda não tinham contato depois de todos esses anos, né? Ou seja, ela começa a ficar paranoica toda vez que ele vai visitar os pais na fazenda, se ele tá traindo ela ou não, sabe? A irmã dela mais nova fica noiva do irmão mais novo do Luiz, sendo que esse irmão mais novo acaba morrendo, acaba tendo um acidente, né, andando a cavalo, e ele acaba morrendo. E depois disso, a irmã da Naná mais nova fica assim muito triste, ao ponto de entrar em depressão e nunca se casar. E aí ela acaba nunca se casando porque ela ficou com trauma, sabe? Porque ela realmente estava apaixonada pelo noivo dela. Ao contrário da irmã Naná, que casou mais por questões familiares do que realmente por amor. Depois que a Naná descobre a traição, ela consegue voltar a viver bem com o marido dela, mas nunca mais é a mesma coisa, sabe? Por mais que ela tenha realmente se apaixonado por ele a certa altura do livro, os dois acabam não sendo mais tão carinhosos, tão afetuosos um com o outro, assim, pelo menos assim, dela realmente sentir, sabe? Eles acabam sendo um casal também que não tem filhos.
Quando o marido dela morre, o Luiz, ele morre numa época que não existem mais escravos, todo mundo já foi liberto e aí agora eles têm funcionários. A partir do momento em que o marido dela morre, ela acaba tendo que tomar a frente da fazenda. E nessa época, as plantações da fazenda e tal já não eram mais tão rentáveis quanto antes, sabe? Porque o livro, né, quando ele começa, deixa eu ver aqui o ano certinho pra vocês. O livro ele começa em 1883 e ele termina os últimos acontecimentos do livro, assim que é narrado e tal, em 1946, ou seja, uma realidade totalmente diferente. Para vocês terem noção, até metade do livro, né, quando tá passando em 1800, 1900, chega em 900, ainda tá muito naquele clima ainda imperial, mais antigo e tudo mais. Depois começam a acontecer fatos mais recentes, assim, da nossa história, sabe? Vai evoluindo. Por exemplo, ela decide vender a fazenda porque ela vê que ela não quer passar o resto da vida dela cuidando de fazenda. E ela começa a fazer novas amizades e começa a investir até o dinheiro em bolsa de valores, sabe? Que é uma coisa totalmente muito nova para a época. Para vocês verem como essa história evolui. E detalhe, depois que tem esse acontecimento com o Luiz, ela passa, se eu não me engano, de 3 a 4 anos solteira, sozinha, totalmente fechada pro amor, até que ela descobre que um funcionário do marido dela, né, que faleceu, o Luiz, e que cuidava das fazendas e tudo mais, da papelada e de vendas e tudo mais, é apaixonado por ela, e o próprio padre que fez o casamento dela com o Luiz e tal, e viu ela ficando viúva, conhece toda a trajetória da Naná, porque ele é o padre de todo mundo ali, assim, da cidade, então todo mundo conhece ele viu os filhos, né, dos fazendeiros mais importantes, todo mundo nascer, crescer, então ele fica muito preocupado com a Naná, porque ele acha ela uma mulher, assim, apesar dela ter personalidade forte e ela saber se virar, saber fazer muitas coisas sozinha, ele acha que ela tá muito precisando de carinho, sabe, de amor. E ela fica viúva em uma fase que ela não tá. Que ela não é uma mulher velha, sabe? Ela é uma mulher de 30 e poucos anos. Então ele acha que ela deve se abrir ao amor. E só lá, depois de muitos anos solteira, como eu disse, passa 3, 4, talvez 5 anos que o marido dela morreu, que ela realmente passa a se interessar por outra pessoa. Que é esse antigo funcionário da fazenda. E aí ela se apaixona por ele por ela, e aí ela fica naquela coisa de, será que eu fico com ele ou não? Toda aquela coisa assim, porque ela era muito recatada, afinal ela só teve envolvimento com um único homem, que foi o Luiz, então ela fica muito apreensiva sobre isso. Sendo que ela passa tanto tempo, mas tanto tempo gostando dele meio que em silêncio e sabendo que ele era apaixonado por ela, e isso durou anos pra rolar alguma coisa, que finalmente quando rola alguma coisa, rola e muita coisa. Pra vocês terem noção, isso acontece durante uma viagem que eles vão fazer, e aí eles mal dão o primeiro beijo, eles já sobem pro quarto, eles fazem tudo que vocês imaginam que eles gostariam de fazer. E depois disso ele resolve contar a verdade pra ela. Que verdade? A verdade que ele não era um simples funcionário, que ele era filho de um fazendeiro tão rico, ou até mais rico do que o Luiz, e que na verdade ele só estava trabalhando para outros fazendeiros porque ele queria ter uma autonomia dele, sabe? Ele não queria ficar conhecido como um cara que herdou tudo de mão beijada da família, ele queria ele mesmo construir o próprio império. Então, na verdade, essa fazenda que ela ficou hospedada na viagem é dele mesmo, sabe? E aí ela acaba descobrindo isso. E eu percebi que depois disso meio que foi um balde de água fria pra ela, sabe? Porque um dos motivos dela também não dar tanta esperança, ficar meio insegura se ia ficar com ele ou não, era o fato dele estar bem abaixo dela financeiramente falando. E nós sabemos que se hoje a questão financeira é importante, você imagina o quanto a questão financeira e principalmente status era muito mais importante lá em 1900, sabe?
Uma parte que me deixa muito triste do livro é quando ela decide não ficar com ele, depois que eles já estavam até noivos e tal. Ela conversa com o padre, ela se confessa, ela conta tudo o que aconteceu. O padre conta pra ela que ele é um homem muito bom, que ele é de uma família boa, abastada financeiramente, e que ele realmente seria um bom homem para se casar com ela. Ele chega a pedir ela em casamento, ela aceita ficar noiva dele e tal, sendo que ela simplesmente decide jogar tudo pro alto, gente. Vocês imaginam eu lendo isso? Eu penso assim, caramba, a personagem que mais se dedicou a ajudar os escravos, ajudar as pessoas à volta dela, permanecer num casamento que ela não era tão feliz assim. Finalmente, quando ela tá livre, quando ela tá empoderada, quando ela tá apaixonada e contra o amor verdadeiro, um homem que realmente é apaixonado por ela e que é retribuído e que também tem dinheiro, ou seja, ele não iria ficar nas costas dela, não ia ser um casamento que as pessoas da alta sociedade ficariam falando mal, como se ele estivesse com ela por interesse. Ela resolve chutar tudo, jogar tudo pro alto, vender a fazenda dela, investir o dinheiro, doar o dinheiro para caridade, parte para caridade e parte para a bolsa de valores, na época que era uma coisa que estava ainda se iniciando, e acabou dando certo porque ela conseguiu ficar mais rica ainda. Aí ela descobre que o trabalho de caridade que ela ajuda, que fica em outro país, vai acabar porque não tem pessoas para viajar para outro país para continuar essa missão de ajudar as crianças carentes e tal. E aí ela simplesmente resolve viajar para outro país, se eu não me engano para a França, para poder ficar fazendo esse projeto dos órfãos, e abandona o amor da vida dela. E assim, ela decide que vai fazer isso, ela não avisa ninguém, ela depois que já fez um noivado e tudo com o cara, ela simplesmente dá a louca, resolve viajar para a França, deixa só uma carta de despedida, comunica a família dela que não é para contar para ele que ela viajou para a França, e muito menos para dar o endereço. E eles voltam a se ver depois disso, só, se eu não me engano, 20 anos depois. Porque ela tá numa conferência internacional, assim, de projetos sociais. E ela acaba vendo ele de longe. E aí ela chega a ver ele também, mais uma vez, quando ele tá com o filho dele, vendo uma exposição de arte, que tem vários artistas famosos e tal, e essa exposição também era na França, sendo que ela não tem coragem de se aproximar dele, e isso é uma coisa que meio que vai corroendo ela por dentro, sabe? Porque ao mesmo tempo que ela tem certeza que ela fez a coisa certa para a vida dela, de viajar, de morar em outro país e ajudar as pessoas e tal, fazer ser totalmente altruísta, ela fica imaginando como seria se ela realmente tivesse casado com aquele homem, e se aquele homem bonito que tá do lado dele, né, jovem, que provavelmente é o filho dela, ela subentende que é o filho dele, né, no caso, se aquele rapaz fosse filho dela, sabe? Porque ela nunca foi mãe. E aí, quando você fica assim chocado com o final do livro, aí você pensa assim, caramba, os personagens do livro estão morrendo e não tem um final feliz, sabe? Você fica assim super na bad. Do nada toca um alarme e aí você descobre que na verdade era tudo só sonho da personagem, sabe? Nada daquilo que você viveu, da história de 1800, da viagem pra França e tudo mais, tudo aquilo só passou assim de um sonho, sabe? De uma jovem que tava meio que entediada com a vida dela e passa a se interessar mais pela história do Brasil e tudo mais, e ela acaba tendo esse sonho assim super longo, sabe, de uma vida inteira. Pra você ter noção, a personagem, a Naná, quando ela dá a entender que ela morre assim no sonho, né, como se ela tivesse chegado ao fim da vida dela, ela já tá assim com cerca de 80 anos, sabe? E aí depois a gente descobre que nada daquilo acontece, a gente fica assim, mas o que? Como assim? Sabe? Dá tipo um plot twist mesmo, assim, na nossa cabeça, da gente pensar que, caramba,
a gente tá revoltado, literalmente, com o sonho da personagem. Mas assim, o livro é muito bom. Como eu disse, ele realmente me surpreendeu de forma positiva. Não esperava muita coisa e eu gostei bastante. Principalmente quando ela realmente encontra um amor verdadeiro. Pena que ela não se casa com ele, né? Como eu disse. Bom, espero que vocês tenham gostado da resenha e resumo do livro de hoje. Não esquece de dar like, compartilhar com amigo, amiga que gosta desse tipo de conteúdo e se inscrever no canal, porque eu atualizo 3 vezes na semana, tá bom? Aqui no canal a gente tem uma playlist só de livros e outra só de biografias. Se vocês quiserem resenha, resumo de algum livro ou biografia específica de algum artista, algum autor, é só deixar nos comentários. Boa leitura e até o próximo vídeo.